Ô, João, o assunto do buraco deu o que falar aqui na Rede Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes ontem, né? Isso, perfeitamente. E o grande problema, a grande dúvida, e o que gerou a comoção dos nossos ouvintes e o motivo pelo qual a gente marcou essa entrevista agora foi a questão do prazo para fechar os buracos, né? Na reportagem que a Mayra fez, estava dizendo que iam ser 7 dias para consertar os buracos. É o médio, prazo médio. O prazo médio ali de 7 dias, mas tivemos aqui reclamações de ouvintes falando de 6 meses, 3 meses. E aí, claro que nada melhor para esclarecer esse tipo de coisa do que chamar o pessoal da prefeitura. E a gente está aqui já com a Juliana Ogawa, que é diretora do Departamento de Zeladoria Urbana, para explicar isso para a gente, como é que funciona esse trabalho, esse serviço, e também para explicar esse negócio do prazo, né? Por que às vezes não dá para tapar o buraco no tempo em que enfim, se promete, né? Tudo bem? Bom dia, Juliana. Bom dia, Felipe. Bom dia, João, Aline. É um prazer estar com vocês aqui e quero dar o meu bom dia aqui também para todos os nossos ouvintes nessa manhã. Bom, a gente tem aí um tempo médio de atendimento da prefeitura que foi estabelecido no nosso plano de metas de governo de 10 dias, e esse é o nosso horizonte. É importante dizer para vocês que esse ano a gente já tapou 151.717 buracos. E esse universo é que compõe o cálculo do nosso TMA, né? Então, é importante lembrar, como vocês já fizeram agora, aos nossos ouvintes, que o tempo médio de atendimento, a gente pega todo esse número e faz a média entre eles. Mas o que a gente tem notado na nossa experiência diária aqui, tomando conta da Zeladoria Urbana de São Paulo, é que a gente tem um grande problema de patologias na via que são causadas pelas intervenções das concessionárias e permissionárias. Então, na maioria das vezes, essas solicitações muito longas, elas dizem respeito a patologias causadas por essas intervenções, que são no subsolo, então, para a rede de esgoto, a rede de gás, muitos lugares a rede também elétrica. Então, na maioria das vezes, os buracos mais antigos, vamos dizer, esses que foram relatados pela população, têm a origem nessas intervenções das permissionárias. E por que eles ficam no nosso radar? Porque cabe também à Prefeitura de São Paulo, aqui na Secretaria das Subprefeituras, fazer o acompanhamento, a fiscalização desses serviços e cobrar que as permissionárias realizem de forma adequada o reparo dessas vias. Bom, Juliana, eu entendo, mas o que talvez a população não entenda é que, enfim, o problema tem que ser resolvido. Se vai ser a prefeitura, o estado ou as concessionárias que vão resolver, eu acho que a população não tem interesse de saber. A população quer passar e o buraco não está lá. E, enfim, sobre o número não é denúncias, mas de solicitações, são 26 solicitações por hora, por minuto? Como é que funciona? Por dia? Quantas solicitações tem por dia em relação ao tapa-buracos? A gente recebeu, em média, 800 solicitações por mês de tapa-buraco. E a gente vem aí numa decrescente de solicitações. A gente acredita que, primeiro, porque esses buracos estão sendo tapados, obviamente. Segundo, é pela extensa ação do plano de recapeamento na cidade, que é o maior da história do município. Mas, realmente, a gente tem uma grande solicitação. Nós temos um solo em São Paulo que ele é propício a causar o buraco, porque o buraco ele é causado por um problema na base, no subsolo, mas que a prefeitura não deixa de atuar. Nós concordamos com você que o problema tem que ser solucionado, porque o munícipe tem que ser atendido. Então, 156 é muito a menina dos nossos olhos, porque a gente não consegue enxergar todos os buracos, e a participação da população nos ajudando nisso é essencial. Ô, Juliana, eu acho que o que o Felipe quis dizer e o que o ouvinte, na verdade, não consegue saber é que o buraco não está dizendo se o buraco foi causado pela prefeitura, se foi causado pela Sabesp, se foi causado por algum órgão do Estado. Então, assim, como melhorar, né, essa interlocução da prefeitura com o Estado para que o problema seja resolvido de uma forma mais eficiente, né, e que não cause justamente essa confusão na população. Né? Porque esse é o meu buraco, eu não posso resolver, é o buraco do outro que o outro tem que resolver. É isso.
tido grandes avanços nesse sentido. No sentido do seguinte, hoje a gente tem algumas mecanismos para identificar de maneira mais rápida e, por isso, fazer um encaminhamento mais rápido para as concessionárias. Por exemplo, nós temos o serviço de motoinspeção. Assim que nós recebemos a demanda do munícipe, nós mandamos um inspetor, que é um técnico em edificação, verificar qual é a origem daquele buraco. Se aquele buraco é um buraco causado pelo desgaste natural da via, pelo grande movimento, pela circulação de veículos, ou se ele é uma patologia causada por uma intervenção ou a necessidade de intervenção de uma concessionária, de uma permissionária. Isso faz com que a gente diminua muito o tempo de atendimento. Ele ainda não é o ideal, mas a gente vem melhorando. Existe uma comunicação nossa hoje direta com as permissionárias, com as concessionárias, encaminhando essas demandas para eles e cobrando também para que essas ações sejam feitas. Então, assim, a Prefeitura de São Paulo, ela está trabalhando sempre para melhorar e otimizar tanto os recursos públicos quanto o tempo de atendimento do munícipe no que não diz respeito à intervenção direta da Prefeitura. Bom, Juliana, São Paulo tem o quê? 50 mil ruas, né? 50 mil vias, mais ou menos, aqui pela Nós temos 17 mil quilômetros de vias em São Paulo. Eu vi uma matéria antiga, de 2004, da Veja, que apontava que São Paulo tinha 48 mil vias, logradouros, né? São 17 mil quilômetros, é isso? 17 mil quilômetros. Então, imagina, é claro que uma cidade grande dessa vai ter problema de infraestrutura, vai ter buraco, enfim. Qual é a região mais afetada da cidade de São Paulo? A região leste, a região sul, é o centro, o norte, a região norte, oeste, enfim. Qual a região mais afetada da cidade com relação aos buracos, as que mais tem denúncia? Olha, a questão da solicitação, ela não necessariamente ela está em acordo com a realidade da via. Vou dar uma explicação para vocês. Às vezes, nos bairros onde tem mais solicitação, é porque os munícipes fazem mais uso de tecnologia e reclamam, então, do buraco através do portal 156. O que a gente percebe é que temos um avanço muito grande do tapa-buraco em regiões que também não tem uma solicitação tão grande. Mas a Zona Leste, por exemplo, tem bastante solicitação, alguns bairros, outros têm menos, mas a gente percebe que a atuação nessas regiões é necessária, assim como todas as outras regiões da cidade. Então, o que a gente percebe é que a gente, para além das questões da reclamação do 156, a gente tem feito um diagnóstico na via para atender, mesmo nesses bairros ou nessas subprefeituras, onde o 156 é menos solicitado, para que eles tenham um atendimento igualmente eficiente, porque a gente está falando que tapa-buraco é uma questão de segurança da via, né? O tapa-buraco é uma forma de garantir a segurança do usuário e a mobilidade. Nós temos aí, vocês da imprensa relatam sempre grandes congestionamentos, e na história de São Paulo, o maior congestionamento foi causado por um buraco. Então, a ideia do tapa-buraco, ela é sempre essa, de garantir, então, para além das reclamações do 156, a gente tem feito constantes avaliações. Vocês estão mostrando aí alguns exemplos, e eles são bastante, esse, por exemplo, que está aí, se a gente puder falar um pouquinho dele, é um buraco que está com água, então provavelmente é um buraco de permissionária. Se vocês perceberem que a água ela é bem escura, é um buraco bem característico causado por solapamento de rede de esgoto. Então esse provavelmente, eu não tenho como afirmar, mas muito provavelmente é um buraco causado que necessita a intervenção de uma concessionária. Olha o tamanho desse buraco, né? Impressionante. Esse buraco ali, se for pegar uma régua ali, tem uns 30 centímetros para mais. É um buraco muito grande, né? Precisa ser resolvido rapidamente. Ô, Juliana, você tem outras dicas assim para saber identificar que tipo de buraco é? Eu achei muito boa essa do buraco com água aí que você falou. Porque aí, às vezes, pro ouvinte já fica mais fácil, né? E eu queria também que você contasse a história do congestionamento. O maior congestionamento foi causado por um buraco, você sabe? Você conhece a história aí? Eu nunca tinha ouvido falar disso, não. Ih, travou. Travou no momento ápice aqui da nossa entrevista. Não, mas vamos refazer o contato e, enquanto isso, eu convido o ouvinte da Rádio Bandeirantes, se tiver alguma pergunta para fazer para a Juliana, que é do Departamento
da prefeitura que cuida de buracos, né? O departamento ali de zeladoria da prefeitura de São Paulo. Se você tiver uma pergunta para ela em relação a buraco, enfim, ao prazo de conserto, ao material que é utilizado, faça uma pergunta para a Juliana. Então a gente vai colocar aqui as mensagens dos nossos ouvintes e manda para a gente aqui uma pergunta curta, tá? Se identificando, falando de onde você é e questionando a Juliana Ogawa, que é diretora do Departamento de Zeladoria Urbana, para ela falar mais sobre a relação aos buracos. O prazo, a prefeitura diz que conserta em média os buracos aqui em São Paulo em 7 dias, esse é o prazo, mas desde que a gente trouxe essa reportagem, muita gente está reclamando que não, que tem buraco completando 6 meses, 3 meses, e agora ela explicou na entrevista que tem buraco que é da prefeitura e tem buraco que é responsabilidade da Sabesp ou de outra concessionária, enfim, tem buraco que não é da responsabilidade da prefeitura. Por isso que, às vezes, esse buraco não é meu, eu não posso resolver. Quem tem que resolver é a rede de esgoto, a concessionária Sabesp, ou tem que ser outra concessionária ali que vai resolver, enfim, o problema não é meu. Mas o que o pessoal quer saber é quem vai resolver o problema. Então, se você tiver alguma pergunta para a Juliana, pode fazer aqui. A gente vai tentar repassar a pergunta para ela e ela tentar responder aqui para a gente direto do Manhã Bandeirantes, porque é um assunto recorrente. Parece que a gente está sempre falando de buraco aqui na cidade de São Paulo. Até em Marginal Tietê tem buraco, Marginal Pinheiros tem buraco. Em locais de vias rápidas, buracos que precisam ser resolvidos o mais rápido possível, tem buraco. Então, é uma situação muito complicada para o motorista que pode estragar o carro e pode causar acidente. Pode causar acidente, principalmente com o motociclista que cai em buraco aqui na cidade de São Paulo. E também tem uma outra reclamação, João, de que os buracos são arrumados com rapidez em grandes avenidas da Zona Sul. Na região da Berrine, na região do Itaim, Bibi, na região de Pinheiros, ali eles resolvem rápido. Agora, quando é mais para a periferia, demora para resolver algumas reclamações que a gente recebeu. Continue, Isso. João. Eu vou só refazer minha pergunta aqui, eu não sei se a Juliana ouviu até o final, mas eu queria que ela desse outras características que dá pra gente identificar se o buraco é da prefeitura, se é do estado, se é da Sabesp, enfim, e contasse essa história do maior congestionamento de São Paulo causado por um buraco, porque eu nunca tinha ouvido falar disso, não. O maior trânsito na cidade foi causado por um acidente em razão de um buraco na via. Então, eu sempre falo, quando tem oportunidade, que tapa-buraco ele é garantia de segurança para o usuário da rede, mas ele também é garantia da mobilidade urbana. Esse é o grande foco do tapa-buraco, né? É restaurar a via, condições de uso da via de uma forma mais imediata. O que o RECAP, por exemplo, não consegue fazer, porque ele tem uma outra natureza, né? Ela é mais de conservação, de conforto do usuário. O tapa-buraco não, e a gente tem um lema aqui no nosso departamento, que é os buracos têm que serem tapados, porque a gente quer que todo mundo chegue em casa em segurança, né? Então, a gente tem tapado, por isso, 151.717 buracos tapados esse ano. Uma dica que vocês me perguntaram para identificar o buraco, acho que é importante dizer o seguinte: o 156 ele vai receber todas as solicitações de buraco e a gente vai encaminhar os que não forem da prefeitura para os órgãos competentes. Então, assim, a gente não está aqui se eximindo de receber essas demandas dos munícipes, porque, como eu disse para a gente, é um trabalho de parceria muito importante. Nós precisamos saber onde estão esses problemas, porque só sabendo onde os problemas estão que a gente pode resolver, tá? Então, assim, independente de ser buraco de permissionária, aí eu estou falando de Sabesp, por exemplo, que é a nossa campeã, mas para vocês terem ideia de números, 2.500 buracos mensais que chegam de solicitação para a gente são de permissionárias, tá? Então, é importante dizer, a via de comunicação do 156 continua aberta, independente, entre aspas, do dono do buraco. A prefeitura não está se negando a isso. Bom, das grandes vias, elas têm preferências de serem tapadas os buracos, justamente porque, como eu falei, se a ideia é dar segurança para o usuário da via, as vias de maior volume, elas precisam ser atendidas com mais agilidade, né? Por motivos óbvios, se passa mais gente, a chance de acidente é muito maior nessas vias. Então, elas sempre têm preferências. As marginais e o mini anel viário, eles são olhados
com um olhar de bastante critério, justamente em razão desse mesmo tema. São vias de maior fluxo, de maior velocidade, então elas precisam ter uma intervenção mais rápida. Nós ainda não descobrimos uma forma do buraco não abrir, mas a gente tem enfrentado esse desafio de tapar o buraco cada vez com mais eficiência. Nós temos um pavimento que demorou muito tempo para ter um tratamento adequado, a gente ficou muitos anos sem um programa de recapeamento, de conservação de vias de volume, como o que a gente enfrenta hoje. Então, o desgaste natural das vias, somado com as características do subsolo de São Paulo, levam a gente a ter um grande número de buracos nas vias. E a gente está trabalhando para solucionar isso cada vez melhor, com mais emprego de tecnologia, com mais agilidade e, obviamente, sempre respeitando os recursos públicos que devem ser usados com cautela, com parcimônia e com responsabilidade. Então, desculpa, Felipe, só para concluir. Então, a dica, assim, geralmente o buraco que mina a água é um buraco que não é da prefeitura. Aquele buraco que já foi recortado, feito o recapeamento e ele solapa, ele fica aquela barriga assim para baixo, ele afunda, também não é um buraco da prefeitura. São os mais característicos que a gente percebe que são de intervenção de permissionária. Outra coisa que a gente percebe que são intervenções de permissionária é quando tem o PV, sabe aqueles círculos redondos na rua, que são de metal? Então, assim, próximo desses PVs, que tem o nome lá da permissionária, esses buracos que acontecem em linha reta ou próximos desses PVs, eles também são, via de regra, das permissionárias. Bom, Juliana, a gente recebeu algumas perguntas aqui de ouvintes, mas primeiro eu tenho uma outra para fazer para você em relação à qualidade do serviço que é prestado. Hoje, tem gente que fala que o buraco, quando é tapado, o serviço não é bem feito. Eu queria que você falasse sobre isso, se os buracos tapados em São Paulo são tapados pela prefeitura ou por empresas terceirizadas. A prefeitura tem equipe própria para tapar o buraco ou só empresa terceirizada que faz esse serviço? E em relação à reclamação de qualidade ruim do serviço prestado, tem gente que fala que o recorte é maior do que o necessário para tapar o buraco. Queria que você falasse sobre esse assunto, por favor. Bom, realmente as empresas que prestam, são empresas terceirizadas que prestam serviço da prefeitura. Elas foram contratadas todas com todo o processo de lisura, por meio de licitação. São empresas que demonstraram capacidade técnica para estar cumprindo a função. Mas a gente tem um volume de trabalho gigantesco em São Paulo, então, obviamente, pode acontecer de um reparo ou outro estar em desconformidade com a norma técnica, que foi, acho que já falei aqui hoje, vou repetir, construída em parceria com para que ela seja, acho que caiu outra vez, com a USP, para que a gente tenha um serviço de qualidade. Os reparos, o enquadramento da patologia, o recorte que o pessoal fala, eles são necessários muitas vezes porque a gente tem que observar que não é só o buraco. Caiu de novo? Um buraco na linha, e aí ela caiu de novo. A Juliana Ogawa, né, diretora do Departamento de Zeladoria Urbana, tivemos um problema com o contato dela, ela tá por Skype, né, e o Datenão até falou já, Skype cai toda hora, impressionante, né, essa qualidade da nossa internet no Brasil é impressionante, toda hora a gente tem problema de conexão com a internet. Mas a gente vai tentar o contato por telefone com a Juliana para ela dar seguimento aqui no assunto. E muitas mensagens estão chegando aqui para a gente. Os ouvintes participando, os nossos ouvintes participando, mandando mensagem aqui para o Manhã Bandeirantes. E eu só quero lembrar o WhatsApp. O Ricardão vai colocar para a gente aqui o WhatsApp para você fazer uma pergunta para a diretora do Departamento de Zeladoria Urbana da cidade de São Paulo. Ela já deixou bem claro que as avenidas principais são prioridade. Então, quem reclama que tem buraco na rua, eles vão primeiro ver nas avenidas principais com maior fluxo de veículos para depois resolver o problema na rua da sua casa, enfim, no bairro. Primeiro nas grandes avenidas, foi o que ela deixou bem claro aqui na entrevista. Então, lembra pra gente aí o nosso WhatsApp, Ricardão, pro pessoal mandar mensagem e participar aqui da nossa conversa.
11 999 048756. 11 999 048756. 11 999 048756. Então é isso. O nosso WhatsApp, a gente já tem pergunta aqui. Vamos colocar algumas perguntas e depois a gente faz um filtro. Se tiver pergunta igual, a gente faz apenas uma pergunta para Juliana responder para a gente. Então vamos soltar algumas dúvidas dos nossos ouvintes em relação aos buracos. O Henrique do Itaim Paulista, tudo bem? Bom dia para vocês. A pergunta é por que quando tem buracos, né? Buracos aqueles de bueiro, boca de lobo que a gente fala assim na rua, e quando fazem o asfalto, não alinham para o mesmo nível do asfalto. Aí você passa, o asfalto tá bonito, você vai, pum, é um buraco. Não pode subir a tampa um pouco mais para cima? Um abraço, obrigado e parabéns pela reportagem. Aí, uma pergunta. Você conseguiu ouvir, Juliana, a pergunta dele? Por que não tem o alinhamento no mesmo nível? Eu vou repetir porque eu consegui ouvir uns trechos. Vamos ver se é isso que eu consegui ouvir. Ele perguntou sobre o alinhamento das bocas de lobo e dos PVs, é isso? Isso, exatamente. Bom, a Secretaria das Subprefeituras, ela tem um contrato hoje, que é um contrato inovador de lajes de PV, que ele é um contrato que facilita a colocação dessas PVs, que é esse posto de visitação, que é o PV, que é aquele círculo que a gente vê no meio da via, e ele garante, então, que ele seja colocado com mais rapidez, mais agilidade, e ele também é antifurto, porque a gente tem um problema muito grande de vandalismo com roubo da tampa do PV. Então, a gente tem trabalhado também nessa melhoria, e lembrando que a gente também pode fazer somente o alinhamento dos PVs que são da prefeitura. Então, a gente tem aí uma grande enormidade de PVs que são de permissionárias. E esses a gente avisa da ciência, comunica a necessidade de alinhamento e cobra que o alinhamento seja feito. Nas bocas de lobo, elas ficam nas guias, né? E quando a gente faz alguma intervenção, por exemplo, o RECAP, que é onde a gente percebe mais essa necessidade de alinhamento, ele também está no projeto do RECAP. Então, é feita uma recuperação das sarjetas e, obviamente, respeitando aí a entrada da boca de lobo para garantir que a drenagem continue acontecendo. Nas bocas de lobo, não é o nosso tema, mas eu acho que vale a pena a gente dizer que a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria das Subprefeituras, tem feito um grande trabalho de limpeza das bocas de lobo, agora no período de estiagem, para que a gente garanta que no período de chuva a gente tenha aí bocas de lobo desobstruídas, para que a gente tenha menos impacto com as chuvas que virão, como vem todo ano. E aí eu vou pedir até a vocês, da imprensa, para nos ajudarem a conscientização da população para não jogar lixo nessas bocas de lobos, porque a gente tem feito um grande trabalho de limpeza dessas entradas aí, que são equipamentos de drenagem, para a gente garantir que a gente tem um impacto menor. Então, assim, isso está sendo visto, e se houver algum caso que, porventura, tenha passado desapercebido, 156 é o nosso canal de reclamação, nós vamos verificar e atender no que for possível, se for uma questão da prefeitura, se não for, vamos encaminhar para as permissionárias. Bom, tem mais uma pergunta aqui, vamos colocar no ar para a Juliana tentar responder para a gente. Vamos lá. Eu quero saber por que a zeladoria opta por fazer a pintura. Demoram muito para fazer a pintura, mas quando fazem a pintura, fazem no horário comercial. Semana passada, plena quarta-feira, ao meio-dia, a rua Emílio Maleschi, na Coitapura, aqui no Tatuapé, que é realmente uma via que tem escolas, um horário que tem vários restaurantes, estavam pintando as faixas naquele horário. Ocasionou um trânsito terrível. Por que não fazer isso de madrugada? Realmente não dá para entender isso. Felipe, se eu entendi, ela está falando da pintura das faixas na via, é isso? Isso, exatamente. Tá. Bom, as pinturas nas faixas, elas são de competência da CET. Elas não são competências nossas aqui, nem de tapa-buraco, nem de recapeamento. Geralmente, elas são feitas na madrugada. Me causa até estranheza esse relato que a munícipe traz. Justamente com isso, porque a CET se preocupa com o impacto do trânsito nas vias.
Mas, assim, eu até vou pedir que a gente está com um apoio aqui, vamos solicitar o nome da rua novamente, verificar e, obviamente, podemos conversar com a CET, relatando esse impacto e pedindo para que as intervenções elas sejam feitas num período que cause menos impacto à mobilidade. Mas é importante dizer que a pintura das faixas, ela garante também a mobilidade e a segurança no trânsito. Então, a gente sabe que, embora esses impactos eles aconteçam, é desagradável, mas a gente não consegue fazer zeladoria só no período da noite. A gente não consegue fazer zeladoria só enquanto a cidade dorme, embora a gente trabalhe muito enquanto a cidade dorme, não é tempo suficiente para a gente conseguir fazer tudo que precisamos fazer. Então, assim, por exemplo, tapa-buraco é 24 horas, 7 dias da semana. E aí também vou pedir o apoio de vocês, os munícipes, que às vezes são perturbados durante o descanso noturno, porque ter uma equipe de tapa-buraco na rua tem um pouquinho de paciência, porque estamos trabalhando para a melhoria da via, estamos melhorando para o bem-estar e conforto da população, e mais do que isso, estamos trabalhando para a segurança da população. Tá bom? Infelizmente, 17 mil quilômetros de via não conseguem ser atendidos somente no período da madrugada, né? Somente no período noturno. Então, a gente entra no diurno e no noturno. Isso a gente sabe que causa transtorno, mas, infelizmente, é um custo que a gente precisa assumir. Muito bem, vamos só com mais uma pergunta, então, para depois liberar a Juliana. Mais uma pergunta dos nossos ouvintes em relação aos buracos aqui na cidade de São Paulo. Oi, tudo bem? Meu nome é Ailton, de Diadema, trabalho com guincho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Em situações onde ocorre um dano num veículo ocasionado pelo buraco, a responsabilidade fica sendo de quem? E aí, Juliana? Bom, alguns usuários das vias, eles fazem reclamações na prefeitura e solicitam reembolso por algum eventual dano causado na via. Isso pode ser feito via administrativa ou via judicial. A gente faz a vistoria sempre que possível, isso é controlado pela Procuradoria do Estado, não a gente só vem para a zeladoria urbana para a gente dar o parecer técnico, se aquele buraco existe, se aquele buraco não existe, se ele estava na via, a gente manda fotografia. E esses procedimentos, eles não são coordenados aqui pela Secretaria das Subprefeituras, mas ao munícipe cabe sempre o direito de reclamar. Muito bem. Bom, Juliana, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. A gente agradece a sua participação e esperamos que vocês continuem trabalhando aí e ampliando sempre o trabalho para poder resolver esse problema na nossa cidade, porque realmente são muitos buracos. Você falou aí de mais de 2.000 solicitações por mês de pessoas reclamando de buracos aqui na cidade, são muitos buracos. E que também haja um entendimento entre os poderes, né? Entre a prefeitura, entre o Estado, entre a concessionária, enfim, para que todo mundo trabalhe junto, de mãos dadas, para resolver o mais rápido possível esse problema da capital paulista. Se você fosse estimar quanto tempo a gente demoraria para tapar todos os buracos aqui de São Paulo, não tem como fazer esse cálculo, ô Juliana? Não tem, porque ele é dinâmico, né? Eu brinco que a gente tem um estoque. A quantidade de buracos novos que abrem e a quantidade de buracos que a gente consegue fechar. Vou dar um exemplo para vocês de como o subsolo de São Paulo é muito complexo. Às vezes... O exemplo vai ficar para a próxima, eu acho, porque... Voltou. Esse buraco, ele foi aberto por alguma patologia que está no subsolo, ele não tem a ver com a execução do serviço. Então, é um trabalho constante, a gente não tem como prever onde os buracos vão abrir e nem com a velocidade que eles vão abrir. O que a gente pode garantir é que a gente está se empenhando em trazer novas tecnologias, com novos equipamentos, com treinamento das equipes, com otimização dos recursos para cada vez mais conseguir tapar buracos. Eu só queria fazer uma observação, 2.500 buracos são solicitações, são das permissionárias, não os que são da prefeitura. A gente tem um desafio maior que esse, embora esse número hoje de solicitação tenha caído, a gente tem um desafio enorme, sabemos que temos e continuamos trabalhando para que ele seja vencido. Quanto que é o da prefeitura? Você tem o número aí? A gente recebe, em média, uma solicitação de 800 a 900
de tapa-buraco por dia. É importante dizer que nem sempre são tapa-buraco, por isso a gente tem inspeção, né? Então, por exemplo, às vezes o município abre uma reclamação de tapa-buraco e a gente descobre que o buraco que ele está pedindo para tapar é na calçada e não é na via. Às vezes o município abre uma solicitação de tapa-buraco e ele é na sarjeta, que também não que é uma recomposição, não é recomposição asfáltica. Buraco na calçada então, é responsabilidade do morador, é isso, não é da prefeitura, isso. A não ser que seja uma praça. Exatamente, é do morador. É do morador. Então, se for um buraco na calçada, na sua calçada, você não pode reclamar com a prefeitura. Ou até pode denunciar, se você não for o dono da casa, você pode denunciar, a prefeitura vai lá fiscalizar, é isso? É isso, exatamente. Muito então bem. A gente recebe... enfim. Mas nem todas após a vista. O áudio está comprometido. A gente agradece a participação da Juliana participando aqui com a gente. Infelizmente o áudio está comprometido, mas foi no finalzinho, né? No finalzinho da nossa entrevista. Então acho que ela passou informações importantes. A diretora do Departamento de Zeladoria Urbana, Juliana Ogawa, que participou aqui do Manhã Bandeirantes, falando sobre os buracos na cidade de São Paulo. E segundo ela, são 800 reclamações por dia. Eu fiz a conta aqui na calculadora, João Rossetti, vezes 30. Então a gente tem 24 mil reclamações de buracos por mês na cidade de São Paulo. Só na cidade de São Paulo. 24 mil reclamações de buraco. É claro que uma pessoa pode denunciar o mesmo buraco, né? O mesmo buraco pode ser denunciado por outras pessoas, né? Na mesma rua, a pessoa vai lá e denuncia, não quer dizer que são 24 mil buracos novos por mês na cidade de São Paulo. Um buraco pode ter várias reclamações, mas é um número impressionante. Juliana, obrigado, viu, pela sua participação. Um bom dia de trabalho para você. Obrigada, eu que agradeço o espaço aqui. Um abraço, Felipe, João, Aline, bom trabalho. Bom, é isso. 11h52